Como a Terra é extremamente dinâmica, a cordilheira que foi soerguida passou por severos processos de desgaste e foi completamente erodida e nivelada. O supercontinente formado quebrou-se e foi dividido em outras menores. No meio deles, um novo oceano surgiu. Boa parte das rochas que formavam as cordilheiras foram transformadas novamente em sedimentos, devido aos processos de temperismo e erosão, sendo novamente depositados no fundo do novo oceano. Devido a esse novo ciclo de erosão dos continentes e deposição no oceano, novas camadas de rocha foram formadas no fundo marinho e também sobre as antigas rochas. No entanto, há 700 milhões de anos, os continentes novamente começaram a se regrupar, ciclo este terminado há 450 milhões de anos, formando o supercontinente Pangeia. Na área onde os continentes se chocaram entre o Brasil e a África, foi produzida uma nova cordilheira, e as rochas foram novamente metamorfoseadas. As antigas rochas que não sofreram erosão foram remetamorfoseadas, dando origem às rochas complexas da Serra do Espinhaço, e, em particular, as rochas da Serra do Vinhedo. Por causa desses eventos, a região da Serra do Espinhaço tornou-se uma das áreas geológicas mais complexas do mundo, onde no mesmo local podemos encontrar rochas parecidas e misturadas, mas com idades diferentes, uma com cerca de 1,8 bilhões de anos, outras com cerca de 500 milhões de anos. Normalmente, as pessoas confundem a idade da montanha com a idade da rocha. Porém, as montanhas aparecem e desaparecem devido aos processos geomorfológicos e sofrem muitas transformações em suas formas ao longo de milhões de anos, enquanto que a rocha é formada apenas uma vez e tem idade fixa. As rochas mais antigas da Serra do Vinhedo, como boa parte do Cerro do Espinhaço, formaram-se há cerca de 1,8 bilhões de anos no fundo de um antigo oceano que desapareceu. No momento dessas imagens, a serra tinha sido recém-queimada. Em 2024, o Brasil registrou um aumento de 79% de área queimada em relação ao mesmo período de 2023. A área queimada ultrapassou os 30 milhões de hectares, o que é maior que o território da Itália. A ação humana foi o principal fator para o aumento das queimadas. Mas as condições climáticas também favoreceram a propagação dos incêndios. De acordo com várias autoridades importantes, esse também foi o primeiro ano em que o planeta ultrapassou a meta de aquecimento global, estabelecida no Acordo Climático de Paris. O montanhismo praticado no Brasil pelos civis e pelos militares tem quase a mesma origem, embora tenha se distanciado depois que os objetivos se tornaram mais evidentes. Podemos entender como a escalada militar aqui é praticada por algumas unidades das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, porque todas essas forças seguem uma cadeia de comando com regras muito bem definidas. Eles fazem uma escalada muito diferente da praticada pelos civis, porque os objetivos são diferentes. A escalada militar tem função simples e clara: vencer um obstáculo, montanha ou parede, para fins de defesa, de ação policial ou mesmo apoio humanitário e salvamento. O guia de cordada precisa escalar e fixar a corda para o restante do grupo subir, segurando nela ou escalando. Os países que têm fronteiras montanhosas realmente precisam treinar as forças armadas com técnicas de escalada e montanhismo, como é o caso da Argentina, Alemanha, Chile, China, França, Índia, Itália e Suíça, além de vários outros, e a história já mostrou isso em muitos livros. Precisamos diferenciar ainda a escalada militar e a escalada independente feita pelos militares, mas de forma civil. As expedições para as grandes montanhas realizadas pelos europeus no século XX eram de certa forma militarizadas, e o Império Britânico tirou muito proveito disso. A maioria das grandes expedições inglesas até a década de 60 tinha como líderes oficiais graduados do exército, até generais. A história da conquista do Monte Everest mostra bem isso. Outros países também seguiram por esse caminho,
Por exemplo, a expedição francesa, que conquistou Annapurna. Em 1950, tinha como líder o capitão Maurice Herzog, ou seja, eram expedições civis, mas com regras e comandos militares. Diante disso, qual o valor militar que as montanhas têm? Elas teriam comandamento sobre os eixos de acesso de estradas, rodovias e caminhos, eixos de progressão que podem se aproximar blindados. Quem domina as posições de altura acaba tendo vantagem militar, e isto vem desde a Segunda Guerra. Em 2024, foi aberto um novo setor de escalada na Serra, com a intenção de serem aproveitados em sua maioria nos cursos militares abertos pelo 11BI. É possível encontrar vias com diversas características e graduações. Os melhores horários para escalar as vias são no início da manhã até às 10 horas e no fim da tarde, a partir das 16 horas. O setor tem nomes bem característicos: Portão das Armas, Flanco Esquerdo, Campo Minado, Grau de Sigilo, Faixa de Infiltração e outros. Ao todo são 36 vias abertas pelos militares Michel Rodrigues e Douglas Vaz. A via específica nas imagens é a ato de serviço. Está graduada em quinto SUP, possível via clássica do setor, que passa por uma bancada e percorre a linha em boas agarras. Como ainda é um setor bem recente, o cuidado ao se segurar em algumas agarras se faz presente, pois é muito comum que muitas delas ainda se quebrem. A vista do alto do setor é espetacular. Os conquistadores foram muito felizes na escolha do setor e da linha de vias.